A filha de uma empregada doméstica fez um sinal secreto de socorro, que só um cão policial treinado poderia decifrar, e a reação explosiva do animal paralisou todo o saguão. À primeira vista, parecia rotina, outra onda dentro da grande central, sapatos arranhando o mármore, se acumulando em um zumbido implacável. Mas no meio de todo esse barulho, já havia começado uma guerra silenciosa, uma que ninguém viu, uma menininha arrastada por uma mulher, de sorriso polido, uma mão apertada demais, um passo rápido demais, e então o sinal. Um padrão sutil de tremores batidinhas contra a própria perna. Um código privado de um avô moribundo para uma neta que algum dia poderia precisar ser salva sem falar. Rex. O K9 parou de repente. O oficial Daniel Silva puxou a guia. O que foi, garoto? Ele se recusou a se mover. Isso não é só a história de um sequestro impedido em uma estação de trem. É a história de como o código esquecido de um soldado detonou no meio da multidão e o que esse código revelou depois. E antes que eu esqueça de onde você está nos assistindo hoje, deixa um comentário abaixo, curte a história. Uma menininha loira estava prestes a se perder para sempre na multidão, mas guardava um segredo do avô, a última esperança de um velho soldado, e quem poderia entendê-lo nem era humano. O saguão principal da Central do Brasil era um rio de barulho. Milhares de passos ecoavam e se arrastavam sobre os pisos polidos de mármore. As vozes ressoavam subindo até o teto abobadado e se misturando em um zumbido constante e ansioso. Era o som de uma cidade com pressa. O oficial Daniel Silva estava de pé, na grande escadaria, uma ilha de calma no meio da água em fuga. Ajustou o boné nos olhos, escaneando a multidão com um olhar fácil e treinado. Ao lado dele, respirando suavemente, estava seu companheiro, o agente canino Rex. Rex era um magnífico pastor alemão, de pelagem preta e fogo profundo. Seus olhos aguçados e inteligentes não perdiam nada. Faziam 6 anos como companheiros, 6 anos andando nesses pisos, vendo a gente correr para pegar trens, abraçar entes queridos ou se despedir com dor. Seu vínculo se forjou no silêncio, em plantões noturnos intermináveis, exercícios de treinamento sem fim e uns poucos momentos súbitos de puro terror impulsionado por adrenalina. Daniel confiava em Rex mais que na maioria das pessoas. A honestidade do cão era absoluta. Só mais uma segunda-feira. Fica tranquilo, garoto, murmurou Daniel, apoiando a mão com suavidade na cabeça de Rex. A orelha de Rex se inclinou para trás, reconhecendo o contato. Sua cauda deu um balanço preguiçoso. Seu trabalho não era perseguir, era saber. Era um especialista sensorial, treinado para detectar o invisível, as coisas que os humanos tentam esconder. Mas na maioria dos dias, seu trabalho era simplesmente estar presente, um símbolo tranquilizador de segurança. O horário de pico da manhã estava alcançando o auge. Um alto-falante anunciou um atraso do trem das 10h30 para São Paulo. Uma onda de reclamações percorreu a multidão próxima. Uma senhora idosa, com o rosto como um mapa de rugas, lutava com uma mala pesada. Ao tentar puxar dela o bilhete, ele escapou da mão e planou até o chão. Antes que pudesse se abaixar, Daniel já estava lá. Pegou o bilhete e o entregou com um sorriso caloroso. Cuidado, senhora. Deixa eu te ajudar com essa mala. Ah, obrigada, jovem. Respirou ela com voz frágil. Olhou para Rex, que se sentou, pacientemente observando a interação. Meu Deus, ele é amigável. No trabalho, é pura seriedade, disse Daniel, enquanto erguia a mala e a deixava facilmente sobre um banco próximo. Mas tem bom coração, parece tão sério, disse ela, dando tapinhas no peito. Ele só está observando, respondeu Daniel, garantindo que todos estejam seguros. Boa viagem. A mulher agradeceu de novo e seguiu seu caminho. Daniel voltou ao seu posto. Seu olhar varreu o terminal.
Viu um homem de negócios derramar café na gravata. Viu 2 estudantes universitários rir e compartilhar fones de ouvido. Viu uma mãe tentar controlar 3 crianças inquietas. Tudo era normal, tudo era rotina. Mas a experiência havia ensinado a Daniel que rotina era uma palavra perigosa. O perigo nunca manda convite, simplesmente aparece, se esconde no ordinário, parece com todo mundo até o momento em que deixa de ser. Rex, que estava relaxado de repente, ergueu a cabeça. Sua postura não mudou. Não de um jeito que alguém mais notasse, mas Daniel sentiu uma tensão súbita e sutil. O padrão de respiração do cão mudou. Já não era um ofego relaxado. Era uma série de inspirações curtas e rápidas. Seu nariz estava trabalhando. "O que foi?" sussurrou Daniel. Rex não latiu nem rosnou. Simplesmente ficou olhando com a cabeça inclinada e as orelhas focadas para frente, como 2 antenas gêmeas. Estava centrado em algo profundo na multidão, se movendo para as plataformas do oeste. Daniel seguiu o olhar do companheiro. No início não viu nada, só um borrão de viajantes. Escaneou rostos cansados, ansiosos, entediados. Depois, viu uma mulher com um casaco cinza afiado de aparência cara. Andava depressa demais. Segurava a mão de uma menininha puxando dela. A menina era pequena, talvez de 7 ou 8 anos, com o cabelo loiro caindo em ondas embaraçadas sobre os ombros. Daniel as observou. Na aparência, só era uma mãe apressada, talvez atrasada para um trem. Mas os instintos de Daniel, afiados por anos de serviço, sussurravam outra coisa. O aperto da mulher na mão da menina não era um gesto carinhoso, era uma tenaz. Os nós dos dedos brancos. A pequena Maria tropeçava tentando acompanhar o passo. Levava a cabeça baixa, um vestido simples e uns tênis gastos que contrastavam com o casaco caro da mulher. Rex deu um passo à frente e exalou um bufido suave, um som de incerteza profunda. Estava cheirando algo, não drogas nem explosivos, mas medo puro, químico pungente. O sangue de Daniel desacelerou. Seu foco se aguçou. Observou a menina pálida, exausta, os olhos abertos e vidrados, se movendo nervosamente pelo saguão. Não olhava o teto alto, nem as luzes brilhantes. Procurava uma saída. A mulher Helena a puxou com mais força. "Anda mais rápido, Maria. Não podemos perder." Sibilou com voz afiada e quebradiça. Maria tropeçou. Preciso ir ao banheiro", murmurou. Não cortou Helena de imediato. "Não tem tempo. Você vai no trem. Anda." A dureza no tom. Essa raiva fria acertou Daniel como um tapa. Ele tinha uma filha, sabia como um pai, falava com um filho mesmo frustrado. Aquilo não era isso. Era controle. Na mente aterrorizada de Maria, emergiu uma lembrança. Sua verdadeira mãe, Joana, abraçando ela de manhã ao se despedir. Joana, com seu uniforme azul simples de doméstica, as mãos ásperas pelo trabalho. "Seja uma boa menina, para a senhora Costa." "Meu amor", havia dito, beijando a testa dela, "só vai te levar ao museu pelo dia enquanto eu trabalho. Te pego à noite." A senhora Costa, a mulher para quem sua mãe trabalhava, a que sempre havia sido tão gentil, agora a arrastava para um trem do qual sua mãe não sabia nada. "Para onde a gente vai?" havia perguntado Maria 1 hora antes, com voz pequena. "Isso não é o museu, é uma surpresa." Havia respondido Helena, com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma viagem maravilhosa e longa. Agora, o terror era um nó gelado no estômago de Maria. Tudo estava errado. Pensou no avô sargento, como todos o chamavam, um homem reto, como um poste de olhar que via tudo. Um veterano lendário de guerra. Morava em uma casa pequena e arrumada. Cheirava a café e sabão. Ele havia ensinado os jogos. "O mundo é um lugar traiçoeiro, Maria", havia dito no verão passado sentado na varanda. Ergueu a mão.
Se algum dia você tiver medo e não puder fazer barulho se alguém te obrigar a calar, usa isso. Bateu na coxa. 3 batidinhas rápidas. Uma pausa. Mais 3. É um sinal de soldado velho. Explicou com voz suave, mas firme. Significa: estou aqui, estou em apuros. É pergunta e resposta ao mesmo tempo. Só continua fazendo. Alguém vai ver o certo. Alguém vai ver. Agora, no terminal barulhento e brilhante, Maria estava desesperada. A garganta ardia de medo. Não podia gritar. Os dedos de Helena se cravavam no braço dela. Olhou ao redor, com os olhos cheios de lágrimas contidas que passavam sobre centenas de rostos. E então ouviu um policial alto, e ao lado dele, um cão grande e lindo. O cão a olhava diretamente. A mão livre de Maria tremia. A pressionou contra a perna. Estava apavorada, mas as palavras do avô ecoavam na cabeça. A pessoa certa vai ver. Começou a bater. Era um movimento pequeno, frenético, quase imperceptível. Só uma menina inquieta. Daniel Silva quase não notou. Estava observando o rosto da mulher, suas olhadas nervosas, como de ave para o oficial, mas Rex não passou batido. Sua atenção, que antes seguia o cheiro do medo da mulher, se fixou na mão da menina. Viu o ritmo, viu o padrão. Rex estava treinado para padrões em cheiros, em comportamentos. Isso era um padrão desesperado, deliberado. A postura de Rex mudou, se tensionou sob a cabeça ligeiramente e então fez algo que nunca devia fazer em patrulha. Deixou escapar um gemido baixo, ansioso. O som cortou o burburinho do terminal e várias pessoas viraram. O coração de Daniel bateu contra as costelas. Isso era o 1%. O que foi, garoto? Sussurrou de novo, com os olhos fixos na menina. Viu as batidinhas. O ritmo não era um código que conhecesse. Não era Morse, mas era algo. Um sinal. Helena Costa viu que Daniel a observava. Viu sua concentração e o pânico brilhou nos olhos. Puxou bruscamente o braço de Maria. Para com isso, para de se mexer, sibilou. Começou a andar mais rápido, tentando se fundir de novo no rio de gente, mas Rex deu outro passo. O gemido na garganta se fez mais forte, virando um rosnado baixo e profundo. Não era um rosnado de agressão, era um rosnado de alerta, uma exigência para. Algo está errado. Daniel pôs a mão na guia. Tá bom, companheiro. Eu vejo. Vamos. Começou a se mover, não correndo, mas andando, com uma determinação que cortava a multidão. Ajustou a trajetória para cruzar com ela sereno e sem parecer ameaçador. Com licença, senhora, chamou Daniel com voz educada, mas firme. Helena se encolheu, mas não parou. Senhora, repetiu mais alto dessa vez. Oficial Silva, preciso que pare um momento. Helena congelou, girou devagar, puxando Maria para esconder atrás da perna como um escudo. Forçou um sorriso brilhante, mas frágil. Oficial, tem algum problema? Perguntou com voz aguda e trêmula. A gente está terrivelmente atrasado para o nosso trem. Só uma checagem rotineira de passageiros, senhora, disse Daniel parando a poucos passos. Manteve linguagem corporal aberta às mãos visíveis, mas Rex não estava relaxado. O pastor alemão se moviera plantando firmemente entre Daniel e a mulher. Sentou rígido como uma estátua. Os olhos fixos na menina, escondida atrás do casaco. Maria havia parado de bater. Estava paralisada sua mãozinha, agarrada ao tecido do casaco de Helena. — O que está acontecendo com o seu cão? Exigiu Helena, com o sorriso desmoronando. Ele tá rosnando, tá assustando a minha filha. Daniel olhou além da mulher, fixando a vista na menina. Suavizou a voz. Oi, querida. Qual é o seu nome, Maria? Olhou para o chão. Não disse nada. Responde para o oficial. Maria interrompeu Helena, cravando os dedos no ombro da menina. Fala que você se chama Maria Costa. A menina se encolheu sem falar, e então Rex fez o último que Daniel esperava. O cão, treinado por 6 anos para manter distância profissional,
quebrou a ordem de ficar sentado. Deu 2 passos lentos à frente, se deitou no chão de mármore e apoiou a cabeça nas patas. Olhou diretamente para Maria e gemeu. Não era um som de angústia, era um som de consolo, o mesmo que fazia quando a filha de Daniel estava doente. Um som suave, dilacerante que dizia: "Eu te vejo, eu tô aqui." A reação foi instantânea. A menina Maria, que estava muda e rígida, explodiu em choro. Não foi um chorinho pequeno, mas um choro desesperado, abafado, que havia contido por horas. O rosto de Helena ficou branco de fúria. "Olha o que você fez!" aterrorizou ela. Mas Daniel não olhava para ela. Olhava a reação do cão, surpreendentemente terna, e olhava a menina, que não chorava de medo do cão, mas porque pela primeira vez no dia todo se sentia segura. "Senhora", disse Daniel, e toda a cortesia desapareceu da voz. Era fria, dura, autoritária. "Vou pedir que se afaste para a parede comigo agora mesmo." O terminal era um mar de rostos anônimos. A maioria das pessoas passava apressada, alheia ao pequeno drama que se desenrolava perto da escadaria. Estavam nos próprios mundos, centrados nos destinos. Mas, para Daniel, Maria e Helena, o mundo se reduzira a um único ponto vibrante. "Não tolero que me trate assim", disse Helena, com voz trêmula, mistura de medo e fúria fingida. "Sou uma cidadã privada, não tem direito." "Tenho uma alerta K9, senhora", respondeu Daniel com tom plano e firme a voz que usava quando não havia espaço para discutir. "Meu companheiro é um oficial altamente treinado. Sua alerta me dá todo o direito que preciso." Com um gesto de cabeça, indicou um pequeno canto junto à subestação da polícia de trânsito. Estava fora do fluxo principal de pessoas. "Mais tranquilo, por favor, por aqui. Não causaremos uma cena se cooperar." O rosto de Helena se endureceu. Sabia que estava encurralada. Discutir mais só atrairia atenção. Assentiu bruscamente a mão ainda agarrada ao ombro de Maria e empurrou a menina para a frente. Rex caminhou com ela seu corpo ligeiramente atrás de Maria, como se a protegesse da mulher que dizia ser sua mãe. Os movimentos do cão eram fluidos, deliberados, uma sombra, uma promessa silenciosa. Quando chegaram ao canto, Daniel parou. "Senhora, por favor, solte a menina." "Não vou", respondeu Helena com rispidez. "Ela está assustada. Você está assustando ela. Solte-a", repetiu Daniel, dessa vez sem soar a pedido. Os olhos de Helena saltaram de Daniel para Rex. O cão estava sentado, mas os músculos tensos, observando as mãos dela. Lentamente, como se manejasse uma serpente, Helena soltou o ombro de Maria. Assim que ficou livre, a menina recuou 2 passos, colocando distância entre elas. Quase tropeçou com Rex. O cão não se moveu, só permitiu que a pequena se apoiasse contra seu pelo grosso. Foi um gesto diminuto, desesperado de busca de proteção. O coração de Daniel doía. Se ajoelhou ficando no nível da menina e ignorou completamente Helena. "Oi", disse com voz suave. "Me chamo Daniel." E esse grandão deu uma palmadinha em Rex. Na cabeça é Rex. Maria olhou para o cão, os olhos cheios de lágrimas. Limpou o nariz com a manga da jaqueta rosa. "É um bom garoto", disse Daniel. "É meu companheiro. Estamos aqui para te ajudar." "Não precisamos de ajuda", interrompeu Helena com rispidez. "Temos que pegar nosso trem. Vou apresentar uma queixa formal." "Seu número de placa terá, senhora", respondeu Daniel, sem olhar para ela, mantendo a atenção em Maria. "Isso que você fazia com a mão era muito interessante, as batidinhas." Maria congelou e olhou para Helena, com os olhos cheios de terror. "É uma menina nervosa", disse Helena rapidamente. "Sempre faz isso. É um hábito." Daniel observou Maria. Era um hábito ou era um jogo? O lábio inferior de Maria tremeu. Olhou o rosto gentil de Daniel e depois os olhos calmos de Rex. O cão piscou devagar de forma tranquilizadora. "Quem te ensinou esse jogo?" perguntou Daniel com suavidade. Maria
Ficou em silêncio longo tempo. O único som era o eco distante do alto-falante da estação. Depois sussurrou uma palavra tão baixa que Daniel quase não ouviu. Sargento. Um arrepio percorreu Daniel. Sargento não era um nome, era um posto, um título. É um soldado? Perguntou Maria. Sentiu o cabelo loiro caindo sobre o rosto. É meu avô. Seu avô, repetiu Daniel. Sentiu que uma peça do quebra-cabeça encaixava. Tinha um tio veterano, conhecia os códigos antigos. Batida, 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 pausa. Batida, batida, batida. Não era Morse. Era mais simples. Um sinal. Um pedido de socorro. Estou aqui. Estou em apuros. Você é uma menina muito esperta, disse Daniel. Sargento te ensinou bem. Uma faísca de orgulho. A primeira emoção, que não era medo, cruzou o rosto de Maria. Sou a tutora legal dela, gritou Helena, alçando a voz enquanto a gente começava a olhar. Isso é um sequestro. Você está nos sequestrando, senhora, disse Daniel, se levantando, erguido como uma muralha entre ela e a menina. Qual é o seu nome? Helena Costa, e exijo que nos deixe ir. E o nome da menina Maria. Maria Costa é minha filha. Daniel olhou para a menina. Seu nome é Maria Costa. Maria hesitou. Olhou para Helena, que a fuzilava com um olhar uma ordem silenciosa e aterradora. A menina baixou a cabeça e negou apenas quase imperceptivelmente. Já vejo, disse Daniel, sentindo o sangue ferver. Alcançou o rádio no ombro. Senhora, a senhora está detida por suspeita de sequestro parental. Não tem direito de sair. Isso é uma loucura, gritou Helena. Tenho os papéis dela, o passaporte. Vamos de férias, então não vai se importar que eu veja, respondeu Daniel. Nem que ligue para o seu marido ou para o pai da menina. O rosto de Helena desmoronou. A menção de um marido de um pai a tocou no mais profundo. Toda a defesa construída sobre uma mentira desabava. Eu, gaguejou. Senhora, as mãos atrás das costas. Helena Costa olhou para o policial, depois para o cão que agora estava de pé, vigilando a menina, e finalmente para a pequena que a derrubara com uma mão que só sabia bater em silêncio. Sua raiva evaporou, substituída por uma súplica patética. Por favor, sussurrou. Você não entende? Eu só preciso dela. Vai poder me contar tudo na delegacia? Disse Daniel, tirando as algemas. Nesse mesmo momento, a 30 quilômetros de distância, Joana Lima limpava uma bancada de granito. Era uma mulher miúda, com o mesmo cabelo loiro da filha preso em um rabo de cavalo prático. Seu uniforme azul de doméstica estava impecável. Tinha as mãos vermelhas e rachadas pelos produtos de limpeza. Trabalhava para a senhora Costa fazia 2 anos. O salário era bom, permitia manter um apartamentinho limpo para ela e Maria. A senhora Costa sempre fora distante. Morava numa casa grande e estéril, mais museu que lar, sem risadas infantis, nem desenhos nas paredes. Era educada, mas fria até um mês atrás. De repente, Helena Costa mostrara interesse por Maria. Levou presentes, um vestido, uma boneca. É uma menina encantadora, Joana dissera com um sorriso fino brilhante. Deve se sentir sozinha com tanto trabalho seu. A gente está bem, senhora, respondera Joana, incomodada. Bobagem. Deixa eu levar ela para o museu, para o zoológico. Vai ser um prazer para as duas. Joana hesitara, mas o salário era bom, e a senhora Costa era sua chefe. E Maria. Maria ficara animada. Naquela manhã, a menina subira no carro preto, elegante da senhora Costa, acenando a mão. Tchau, mamãe. Vamos ver dinossauros. Agora, horas depois, Joana estava no quartinho pequeno e arrumado de Maria, dobrando a roupa da filha. Abriu uma gaveta para guardar meias e viu o ursinho de pelúcia favorito de Maria velho, e com um só olho que chamava Barnabé. Maria nunca ia a lugar nenhum sem Barnabé, nem na loja, nem no parque, muito menos no museu. Um arrepio percorreu as costas de Joana. Disse para si mesma que era bobagem, que Maria ficara animada
e simplesmente esquecera. Voltou a limpar o escritório da senhora Costa. Se agachou para esvaziar a lixeirinha pequena embaixo da mesa. Em cima dos papéis havia uma folha amassada. Era uma confirmação de passagem. Não de voo, mas um itinerário de trem central do Brasil para o Rio. Só de ida 2 passageiros saindo nesse mesmo dia. O ar se atolou no peito, se ergueu o coração batendo forte. Não sussurrou, disse o museu. Correu do escritório pelo corredor brilhante até o quarto de Helena Costa. Estava impecável. A cama feita às gavetas fechadas. Os olhos de Joana se fixaram no armário. Abriu a porta e uma grande parte estava vazia. Os cabides nus, o espaço onde a senhora Costa guardava os sapatos de viagem confortáveis, vazio. Não. As mãos de Joana tremiam. Tirou o celular barato do bolso e discou o número da senhora Costa. Foi direto para o correio de voz. Senhora Costa, é Joana, disse com a voz alta pelo pânico. Por favor, me liga. Tô preocupada. Tô na casa. Não tá no museu, né? Por favor, onde tá a Maria? Desligou e discou de novo. Correio correu para a porta principal, o pensamento queimando na cabeça. O museu. Podia ir para o museu checar, mas no fundo já sabia. O armário vazio, a passagem de trem só de ida, o ursinho esquecido. Olhou o relógio na parede 10h45 da manhã. O trem do itinerário saía às 10h50. Era tarde demais. Sua filha se fora. Joana desabou contra a parede, um soluço dilacerante saindo da garganta. Não tinha carro, não tinha ninguém. Então pensou no pai sargento. Era velho calado, mas um soldado saberia o que fazer. Se levantou como pôde, secando as lágrimas, e saiu correndo pela porta, enquanto discava o 190. Meu nome é Joana Lima, gritou ao telefone, correndo pela entrada longa bordejada de árvores. Minha filha, acho que minha patroa levou minha filha. De volta no saguão da Central do Brasil, Daniel falava pelo rádio central aqui. K9 Silva, tem uma possível confirmação. Sequestro parental confirmado no saguão principal. Uma mulher adulta detida. A menina está a salvo. Recebido. K9 Silva, respondeu a central com uma voz entrecortada. Unidades uniformizadas a caminho da sua localização. Precisa de assistência adicional. Daniel olhou para Maria. A pequena finalmente soltara Rex. Estava de pé sozinha, olhando para ele o rosto pálido, mas os olhos já sem terror, só atentos compreendendo. Negativo central, respondeu Daniel. A cena está segura. Meu companheiro lidou com isso. Helena Costa permanecia em silêncio, os ombros caídos, a luta apagada. Já era só uma mulher num casaco caro, os pulsos algemados atrás das costas. O quê? O que vai acontecer agora? Sussurrou. Agora, disse Daniel. Vamos esperar meus colegas e encontrar sua mãe. Olhou para Maria com um sorriso leve e tranquilizador. Sua mamãe? Como ela se chama Joana? Disse Maria, pela primeira vez com voz clara. Se chama Joana. Tá bom, Maria, disse Daniel. Vamos ligar para Joana. Mas justo quando alcançava o telefone, o rádio crepitou de novo. K9 Silva, nova informação. Recebemos uma ligação para o 190 de uma tal Joana Lima. Reporta que sua filha de 8 anos, Maria, foi sequestrada pela empregadora, uma tal Helena Costa. A ligação veio da residência Costa, em Niterói. Pode confirmar a identidade da menor. Daniel olhou para a pequena loira, a menina que lembrara a lição do avô, a menina que confiara num cão, confirmado central, disse enquanto uma onda de respeito profundo o percorria. A menor é Maria Lima. Tá aqui, tá a salvo. E pela primeira vez, o oficial Rex se relaxou, sentou ao lado de Daniel e deixou escapar um longo suspiro tranquilo. Seu trabalho estava feito. O eco da voz do despachante se desvaneceu e por um momento o barulho imenso do terminal voltou a encher o silêncio. Maria tremia, apesar do ar temperado da estação. A adrenalina que a sustentara por horas
se fora deixando um frio profundo nos ossos. Olhou as algemas nos pulsos de Helena Costa. Olhou o rádio policial no ombro de Daniel. Tudo era real. 2 oficiais de trânsito, mais um homem e uma mulher, chegaram rápido com expressões sérias. Daniel os recebeu a uns passos, falando em voz baixa. Essa é a suspeita Helena Costa, explicou e assentiu para Maria, que os olhava com olhos grandes. E silenciosos é a menina Maria Lima. A mãe, Joana Lima, estava em Niterói. Foi ela quem fez a ligação para o 190. A oficial Tchum, uma mulher de rosto gentil e quadrado, olhou além de Daniel para Maria. Viu a jaqueta rosa, as bochechas pálidas e como a menina se apertava contra o pelo do K9. Tchum desenganchou uma garrafinha de água do cinto e se aproximou devagar, ignorando Helena. "Oi", disse com voz suave. "Parece que você poderia usar um pouco de água." Maria olhou para Daniel, pedindo permissão. Ele assentiu. "Tá bem, Maria. São meus amigos. Estão aqui para te ajudar." Os dedinhos trêmulos de Maria pegaram a garrafa. Tentou girar a tampa, mas tremiam demais as mãos. A oficial Tchum se ajoelhou, os joelhos estalando, e pegou a garrafa com cuidado. Girou a tampa e devolveu. "Aqui, amorzinho." Maria bebeu um golinho entrecortado. A água estava fria e, pela primeira vez, tudo parecia real. O oficial masculino cuidou de Helena. "Senhora, vem comigo", disse com voz sem emoção. Helena Costa não resistiu. A briga desaparecera. Já era só uma mulher vazia com um casaco caro, que agora parecia uma fantasia. Enquanto o oficial a escoltava, girou a cabeça e seus olhos encontraram Maria. Foi um olhar estranho, não de raiva, mas de fome profunda, de perda terrível. Daniel deu um passo para bloquear a vista dela. "Vamos, senhora", disse Tchum. "Levem ela para a subestação, fora da multidão." Depois, assentiu para Maria. "Você vem comigo e com o oficial Rex. Vamos para um lugar tranquilo. Vamos esperar sua mamãe." Maria assentiu, deu um passo, depois outro. Rex se levantou e caminhou ao lado dela, seu corpo quente e sólido. A menina e o grande cão avançaram lado a lado, uma procissão silenciosa que deixava para trás o barulho do saguão. A uns 30 quilômetros, Joana Lima corria pela entrada longa pavimentada da propriedade Costa. Os jardins perfeitos e os canteiros de flores passavam borrados ao redor. Chorava enquanto falava no telefone com a operadora do 190. "Minha filha Maria, por favor, tem que encontrar ela." A voz da operadora tentava se manter calma. "Senhora, por favor, respire. Onde ela está?" "Tô na casa." "Na casa, Costa." Ela levou ela. "Minha patroa levou minha menina." A voz da operadora mudou de repente. "Senhora, temos um relatório. Uma unidade K9 na Central do Brasil. Tem uma menor menina de 8 anos, cabelo loiro. Detiveram uma mulher chamada Helena Costa." Joana parou em seco no meio do caminho. As pernas fraquejaram e caiu sentada no asfalto, o telefone colado no ouvido. "O quê? O que disse?" sussurrou. "A menina está a salvo, senhora", repetiu a operadora. "Está a salvo com a polícia." O alívio foi tão súbito, tão absoluto, que a acertou fisicamente. Joana não conseguia respirar, só chorava ofegante. "Tá a salvo. Graças a Deus tá a salvo." Passou um momento e um novo pânico a invadiu. Preciso chegar até ela, preciso ir. Olhou ao redor. Estava a quilômetros da estação, longe da cidade. Não tinha carro, nem dinheiro para táxi. "Senhora, temos unidades a caminho para a senhora", disse a operadora. "Mas está em Niterói. Vão demorar para levar para a cidade." "Não", disse Joana, a mente clareando. "Não consigo chegar. Sei quem chamar." Desligou o 190, os dedos escorregadios de suor, enquanto buscava nos contatos. Encontrou no nome Papai. Apertou chamar. Tocou 2 vezes. "Joana, filha, o que houve?" Sua voz era rouca, de 75 anos. Gasta por uma vida ao ar livre, mas era o som mais forte e firme que ela conhecia. "Papai, Joana."
É Maria! Alguém! A senhora Costa levou ela. Tentou levar ela num trem. Houve um silêncio absoluto do outro lado da linha. Não um silêncio de dúvida, mas de concentração fria. Onde está Maria agora? Perguntou o sargento. Tá a salvo. A polícia tem ela na Central do Brasil. Um oficial K9 encontrou ela. Papai, tô na casa. Não tenho como chegar até ela. Fica aí, disse sargento. A grava na voz virou aço. Tô a 10 minutos de você. Vou para aí. Vamos trazer minha neta de volta. A linha cortou. Joana se levantou sobre pernas trêmulas, caminhou até o final do caminho longo e ficou junto aos portões de pedra, olhando a estrada. Nunca sentira tanto medo, nem tanta gratidão pelo pai. A subestação da polícia de trânsito era uma sala pequena e iluminada, com cheiro de cera de piso e café velho. Era um escritório, não lugar para crianças. Maria estava sentada num banco de plástico duro, os pés balançando. A oficial, tchum, pusera sobre os ombros dela uma manta grossa cinza. Era pesada e o peso reconfortava. Rex deitava aos pés dela. Já não era o oficial rígido e atento, era só um cão. Apoiara a grande cabeça sobre os tênis gastos de Maria. Sua respiração era um suspiro suave e constante. Daniel estava no telefone, de costas para ela, falando baixo com a polícia de Niterói para confirmar a localização de Joana. Isso mesmo, dizia. O avô vai buscar ela. Sargento Lima, tão a caminho. Escutou uns segundos. Sim, tá bem. Um pouco assustada, mas sinceramente é mais forte que eu. Desligou e se virou. Sentou no banco a uns metros de Maria, sem invadir o espaço. Bom, pequena, disse com voz suave, sua mamãe vem a caminho, e seu avô também. Maria ergueu o olhar. Era a primeira vez que fazia contato visual direto. Sargento vem. Isso mesmo. Daniel sorriu. Ouvi que ele te ensinou esse truque, ou das batidinhas. Maria assentiu, traçando o padrão com os dedos na perna. Isso era militar, disse Daniel com respeito na voz. Velha escola. Me surpreende que soubesse, e me surpreende ter reconhecido. Sargento disse que era para emergências, sussurrou Maria. Disse que se não puder falar, bate. Disse que a gente certa entenderia. Ele tinha razão, disse Daniel. Embora deva admitir que não fui eu quem notou, foi meu companheiro. Maria baixou o olhar para a grande cabeça peluda aos pés. A cauda de Rex bateu uma vez no chão de linóleo. É um bom cão, disse. É o melhor cão, respondeu Daniel. Maria estendeu devagar a mão com cautela. Não tocou ainda, só deixou suspensa perto do focinho. Rex, sem erguer a cabeça, cheirou os dedos e depois empurrou suavemente o nariz úmido e frio contra a palma. Maria soltou um suspiro trêmulo. Um sorrisinho diminuto se desenhou nos lábios. Era o primeiro sorriso que Daniel via nela. Gostou dela, disse. Claro que sim, respondeu ele. Soube que você era especial. Soube que era uma soldado igual seu avô. A pequena se endireitou um pouco. A palavra soldado pareceu devolver uma parte de si. Já não era só uma menina perdida, era uma soldado. Numa sala no final do corredor, o ambiente era bem diferente. O quarto era pequeno, cinza. O detetive Harris deixara Helena Costa sozinha com os pensamentos por 10 longos minutos. A raiva sumira. O desespero esfriara num olhar vazio. Quando Harris voltou, trazia uma única folha de papel na mão. Sua expressão já não era severa, mas de profunda tristeza profissional. Ampliei a busca, Sra. Costa, disse baixo, enquanto sentava na frente dela. Não só registros financeiros ou públicos também vitais. Helena não ergueu a vista. Não tentou ter um filho por 10 anos, né? Perguntou com suavidade. Já teve um. A cabeça de Helena se ergueu bruscamente. Seus olhos, de repente afiados, se encheram de uma dor tão crua que chocava. Não tem direito, sussurrou. Harris pôs o papel na mesa e girou para ela. Era a impressão de um registro simples online, um atestado de óbito. Emília Costa, leu Harris. Morreu há 14 meses.
Tumor cerebral maligno. Tinha 7 anos. Helena olhou o nome. Emília murmurou. Também achei uma foto, disse Harris com voz carregada de compaixão. Num banco de dados de serviços sociais de um evento beneficente. Tinha cabelo loiro. Era pequena para a idade. Parecia exatamente com Maria Lima. Então, a represa rompeu. Não foi o grito histérico de uma mulher frustrada, mas o uivo de uma mãe. Um som de pena absoluta sem fundo, que ecoou no quarto pequeno. Helena desabou na mesa, o corpo sacudido por soluços arrancados da alma. Pareciam tanto, ofegou entre lágrimas. Vi no mercado com a mãe dela há 1 mês. Era ela, era minha. Emília tinha voltado. Estava ali mesmo. Harris deixou chorar um momento. Aquela era, a verdade, não um crime de inveja, mas de loucura, nascido de uma dor tão profunda que destruíra a mente. Seu marido deixou ela há 2 meses, disse Harris, ao ar refletindo. 1 ano depois da menina morrer, não aguentou o luto. Ela ficou sozinha na casa, esse mausoléu, como chamava. Disse que eu estava vazia, sussurrou Helena, com voz quebrada. Disse que era um fantasma, mas não era. Só vi meu bebê e estava sendo criada por uma empregada. Usava sapatos velhos, não cuidavam bem dela. O mundo cometeu um erro. Levou minha filha e deu para alguém que não apreciava. Aí decidiu corrigir o erro, disse Harris. Ela me pertence, gritou Helena, erguendo a cabeça, os olhos selvagens, a cara encharcada de lágrimas. É minha filha, se chama Emília. Harris se levantou. Viram o suficiente. A raiva e a lógica sumiram. Só restava uma mulher profundamente quebrada, perdida numa fantasia criada para sobreviver. O nome dela é Maria Senhora Costa, disse com voz firme, mas não cruel. E tem uma mãe que vem a caminho. Uma mãe que ama ela mais que tudo. Deixou o quarto e fechou a porta, deixando Helena Costa sozinha com o fantasma da filha. A viagem para a cidade foi um borrão de aço e pedra. Sargento dirigia sua caminhonete velha, impecavelmente cuidada. Dirigia como fazia tudo na vida com calma e uma concentração sem pressa. Não acelerava, não zigue-zagueava no trânsito, simplesmente avançava sólido e inabalável para o objetivo. Joana ia no banco do passageiro tudo o contrário, as mãos entrelaçadas no colo, os nós brancos. Olhava pelo para-brisa, o corpo vibrando com energia frenética. É um homem velho, papai, sussurrou com voz tensa. Tem 75 anos. E se não foi forte o suficiente? E se tá dando voltas, Joana? Filha, disse Sargento num grave baixo. Não tirou os olhos da estrada. Para. A operadora disse que tá a salvo. Apega nisso. Não inventa problemas até ver. Ela é tão pequena, gemeu Joana, enquanto uma nova onda de lágrimas embaçava a rodovia. Deve ter ficado tão assustada, sozinha com essa mulher. Não estava sozinha, respondeu o sargento firme, como verdade absoluta. É sua filha, mas também minha neta. É uma lima, sabe o que fazer. Joana olhou para o pai. Seu rosto era um mapa de rugas, o cabelo grisalho cortado curto e severo. Só era um velho, mas naquele momento, a certeza dele era o único que a mantinha em pé. Chegaram na cidade. O barulho era avassalador. Buzinas, sirenes, o pulso de 1 milhão de pessoas. Sargento se moveu pelas ruas que levavam à Central do Brasil com uma habilidade antiga. Encontrou a entrada da polícia de trânsito, estacionou numa zona proibida e pôs um cartaz velho de veterano no painel. Podem guinchar se quiserem, disse, desligando-lhe o motor. Vamos! Joana já estava fora do caminhão antes de terminar a frase. Correu para o prédio, o coração batendo forte no peito. Sargento seguiu com um passo longo e constante. Dentro do terminal, o estrondo foi um soco. Depois do silêncio do caminhão, o rugido do saguão era ensurdecedor. Onde? Onde estão? Gritou Joana, girando em círculos. A multidão era um mar de desconhecidos. Sargento pôs a mão no cotovelo dela. Para, olha, apontou.
Um agente de polícia de trânsito estava de pé junto ao painel digital de horários. Sargento caminhou direto para ele. Joana seguiu tentando acompanhar. Oficial, disse Sargento. O jovem agente se virou. Viu a postura militar do velho e o rosto da mulher aterrorizado e coberto de lágrimas. Viemos por uma menina, disse Sargento Lima. A expressão do oficial mudou de tédio para preocupação séria no instante. Sim, senhor. Acabamos de receber o aviso. Tá na subestação. Por aqui os conduziu por uma porta marcada só pessoal autorizado. O barulho do terminal reduziu pela metade. Estavam num corredor longo e Bege tá na sala familiar, disse o oficial com o agente K9 que encontrou ela. Tá bem. Joana mal ouviu. Só ouviu uma palavra. Maria viu a porta no final do corredor e rompeu a correr. Empurrou com tanta força que bateu na parede. O mundo parou. Maria estava sentada num banco de plástico duro, embrulhada numa manta cinza, os pés pequenos balançando. Aos pés dela deitava um grande pastor alemão. Um policial alto estava sentado perto, falando baixo e gentil. A cabeça de Maria se ergueu de golpe. Seus olhos amplos e apagados pelo choque se encheram de luz. Mamãe! A palavra foi um som pequeno e quebrado. Joana cruzou o quarto em 2 passos, caiu de joelhos no chão de linóleo, tomou Maria do banco e apertou contra o peito, esmagando o corpinho entre os braços. Ah, Maria! Soluçou Joana, enterrando o rosto no cabelo loiro da filha. Minha menina, você tá aqui? Tá a salvo. Os braços de Maria se fecharam ao redor do pescoço da mãe com força desesperada. Não fez barulho, só se agarrou o corpinho tremendo. Essa era a única pessoa no mundo que era real. Isso era o lar. Joana tentou perguntar, mas não formou palavras. Só assegurou, balançando suavemente as lágrimas, encharcando a jaqueta rosa. Tá bem, mamãe. Tá aqui. Tudo tá bem. Eu te tenho. Sargento entrara atrás dela. Ficou no limiar, os olhos velhos, aguçados, abrangendo toda a cena de um vistazo. Viu a filha ajoelhada, abraçando a neta. Viu a garrafa meio vazia, a manta cinza, o rosto gentil e cansado da oficial Chun no canto. Viu o alto oficial K9, Daniel, que se pusera de pé, respeitosamente, e viu o cão. O pastor alemão não se movera, não latira, não se levantara. Só permanecera deitado no chão, a cabeça nas patas, observando o reencontro. Sua cauda deu um único e lento golpe. Daniel deu um passo à frente, deixando à família um momento de intimidade. Senhora Lima Joana ergueu a vista, o rosto coberto de lágrimas e alívio. Sim, obrigada. Obrigada. Não sei como ela tá bem, tá assustada, mas perfeitamente bem, disse Daniel com uma amabilidade profunda e cansada na voz. Tem uma filha muito inteligente. Joana só assentiu, incapaz de falar, e beijou a cabeça de Maria. Sargento entrou por completo na sala. Fechou a porta, o clique final, selando a calma do momento. Seus olhos se encontraram com os de Daniel. Foi um olhar de respeito mútuo, de um homem de uniforme a outro que o usara a vida toda. Sargento assentiu brevemente. Oficial, senhor, respondeu Daniel. Sargento se aproximou do banco. Não interrompeu Joana. Pôs uma mão grande e calejada no ombro trêmulo da filha. Depois, olhou para Maria, que espiava o rosto do braço da mãe. Você fez bem, Maria, disse com voz rouca. Fez muito bem. Lembrou o jogo. Um sorrisinho úmido piscou no rosto de Maria. Assentiu contra o peito da mãe. Bati, sargento, bati e bati. Tive medo. Ter medo faz parte, disse Sargento. Mas fez mesmo assim. Essa é a parte valente. O olhar de Maria se moveu para o avô e depois apontou com um dedo trêmulo. Ele me viu, Sargento, bater. Joana e Sargento seguiram o dedo. Não apontava para o oficial Daniel, mas para Rex. A atenção do sargento, que já notara o cão, se centrou por completo nele. Viu realmente pela primeira vez. A inteligência nos olhos, a postura tranquila e disciplinada, a forma como vigiava Maria. Sargento, um velho soldado. Conhecia cães.
servira com unidades K9. Sabia do que eram capazes. Caminhou devagar para o animal. Daniel se tensionou um segundo. Rex era um cão de trabalho, não um mascote. Mas Sargento sabia. Não tentou acariciar, nem usou voz meiga. Simplesmente se plantou na frente dele como um soldado na frente de outro. Você é um bom soldado, disse Sargento baixo. Ouviu o chamado, né? Rex, sentindo o respeito e a compreensão compartilhada, ergueu a cabeça, as orelhas para frente e olhou para o velho. Sargento olhou para Daniel. O sinal, o bate, 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 disse Daniel. Ela me disse que você ensinou. Um sinal de soldado. Mais que isso, respondeu o sargento, olhos ainda fixos em Rex. Era um sinal da minha antiga unidade, o Corpo K9 há muito tempo. Era como nos comunicávamos com os manejadores no escuro. Se estávamos presos, batíamos no chão. Os cães eram treinados para sentir a vibração, para ouvir o que nenhum humano podia. Uma compreensão repentina cruzou o rosto de Daniel. Meu Deus, mas como soube? Não está treinado para isso. Não conhecia o código, disse Sargento, mas conheceu o chamado. Soube que um humano estava em perigo. Viu um padrão. Viu uma menina pedindo ajuda. É um verdadeiro companheiro. Sargento olhou para Rex, estendeu a mão palma para baixo. Rex cheirou os nós calejados e então, na silenciosa e estéril sala, Sargento Lima fez algo que fez a oficial Chun prender o fôlego. Se endireitou reto como um poste e levou a mão à testa num saludo militar preciso. Não estava saudando o oficial, estava saudando o K9, um soldado rendendo honra a outro soldado. Rex pareceu entender. Soltou um bufido suave e sua cauda bateu 2 vezes no chão. Joana, finalmente separada de Maria, limpava o rosto dela com um lenço que a oficial Chun dera. Temos que ir para casa, papai, disse com voz trêmula. Só quero levar ela para casa. Vão muito em breve, respondeu Daniel. A mulher Helena Costa está detida. Foi presa. Não vai a lugar nenhum. As pernas de Joana fraquejaram. Presa, graças a Deus. Vai ter que dar uma declaração formal, senhora, disse Daniel com suavidade. Mas não agora. Podemos mandar um oficial da delegacia local amanhã. Essa noite só seja mãe. Obrigada, sussurrou Joana. Era tudo o que podia dizer. Obrigada. Sargento ajudou a filha a se levantar. Joana ergueu Maria, meio dormindo, o corpo pesado de cansaço e alívio. Se prepararam para ir. Maria, embrulhada na manta cinza, era um pacotinho nos braços da mãe. Ao chegar na porta, Maria se moveu. Olhou por cima do ombro da mãe. Espera, sussurrou. Joana parou. Maria se remexeu para descer. Seus pés tocaram o chão. Estava instável, mas caminhou de volta. Primeiro foi para Daniel, se plantou na frente dele e olhou para cima. Obrigada, oficial Daniel. Daniel se ajoelhou. De nada, Maria. A valente foi você. Depois, Maria se virou para Rex, caminhou direto para o grande pastor alemão. Já não tinha medo. Pôs os bracinhos ao redor do pescoço grosso e abraçou. Apoiou a bochecha no pelo. Obrigada, Rex, sussurrou. Você é o melhor cão. Rex, quebrando o profissionalismo por um instante, inclinou todo o corpo para o abraço da pequena, girou a cabeça e deu uma única e suave lambida na mão. Maria soltou uma risadinha fraca e cansada, mas uma risadinha, enfim, o som mais lindo do mundo. Depois voltou para os braços da mãe. Sargento se aproximou de Daniel e apertou a mão. O aperto do velho era como uma prensa. Você tem um excelente companheiro, filho. Cuida bem dele. Sim, senhor. Vou cuidar, respondeu Daniel. E o senhor, senhor? Acrescentou olhando para Sargento. Cuida dela. É uma menina muito especial. Sargento olhou para Maria, agora segura nos braços da mãe. Um sorrisinho pequeno e raro cruzou o rosto. É uma lima, disse. A porta se fechou com um clique, deixando a salinha em silêncio. A oficial Chun soltou um longo suspiro. Em 20 anos nunca vi algo assim. Um saludo militar para um cão.
Daniel Silva se encostou na parede. Se sentia como se tivesse corrido uma maratona, as pernas pesadas, o cansaço nos ossos. Sargento não estava saudando um cão. Tchum, disse Daniel baixo. Estava saudando um soldado e tinha razão. Olhou para o companheiro. Rex se levantara e se espreguiçava o corpo, alongando num arco relaxado. A tensão das últimas 2 horas, por fim, o abandonava. Esse sinal, murmurou Daniel quase para si. Um sinal do corpo K9. De quê? Vietnã-Coreia. Um pedaço esquecido de história. E essa menina conhecia, disse Chun, balançando a cabeça maravilhada. O avô ensinou, por via das dúvidas. Quem faz isso? Um homem que viu o mundo como é, respondeu Daniel. Deslizou pela parede até ficar sentado no chão. Estava cansado demais para ficar de pé. Rex se aproximou e empurrou a mão com o nariz frio. Sabia, né, garoto? Murmurou Daniel, coçando atrás das orelhas. Rex se inclinou para o toque, os olhos fechando de satisfação. Não só cheirou o medo, não só sentiu a adrenalina daquela mulher costa, viu aquela mãozinha se mexer. Daniel reviveu o momento na mente, a multidão, o barulho e aquele movimento rítmico diminuto. Viu um padrão, sussurrou. E soube que algo estava errado, soube que era um chamado, ouviu quando ela nem podia emitir um som. A oficial Chun os observava. Vocês dois fazem um bom time. Sorriu um sorriso pequeno e cansado. Vou redigir o relatório. Toma 1 minuto. Saiu. A sala voltou ao silêncio. Vamos, companheiro, disse Daniel se levantando. É fim de turno. Vamos para casa. Essa noite a cidade parecia a 1000 quilômetros de distância. O apartamentinho de Joana Lima era pequeno, os móveis velhos, mais limpos. Cheirava a sopa de galinha e sabão de lavanda. Era um lar. Maria dormia profundo na cama, no quartinho pequeno. Estava no sono pesado do esgotamento absoluto. Usava o pijama favorito, o de patinhos amarelos desbotados, apertado contra o peito, com a mesma força que abraçara a mãe. Tava seu ursinho de um olho só. Barnabé Joana estava sentada na mesinha minúscula da cozinha, as mãos envolvendo uma xícara de chá quente. Os tremores, por fim, pararam, mas ainda sentia frio. Sargento estava no sofá, vendo as notícias locais numa TV pequena com volume baixo. O apresentador falava de um incêndio. Tudo parecia sem sentido. Não soltou esse urso, disse Joana, quase num sussurro, olhando a filha pela porta aberta do quarto. É a âncora dela, respondeu o sargento. Tá se agarrando. Vai ficar bem, Joana, filha. Joana olhou para o pai, o perfil forte, sob a luz fraca da luminária. Foi tão valente, papai. Foi, assentiu o sargento, mas não devia ter precisado ser. Uma sombra de raiva fria cruzou o rosto. Raiva para Helena Costa, raiva para um mundo que permitia algo assim. Fui tão burra, soluçou Joana. Uma nova onda de culpa acertando. Deixei ela ir. Confiei nessa mulher. Pus em perigo só porque não queria perder o emprego. Sargento levantou do sofá e sentou na frente dela. Pôs as mãos grandes, marcadas sobre as da filha. Eram quentes e firmes. Para, disse com voz firme, mais gentil. Isso não é culpa sua. Você é uma boa mãe. Trabalha duro para dar uma vida para essa menina. Não sabia, não podia saber o que tinha no coração dessa mulher. O mal se esconde, Joana. Se esconde atrás de dinheiro e sorrisos educados. Isso não é culpa sua. Apertou as mãos. O que importa é o que fez depois. Descobriu a verdade. Ligou e Maria. Maria lembrou o que ensinamos aos nossos, o que deixamos. Nunca sabemos quando vai ser isso que salva. As lágrimas de Joana, que foram de medo o dia todo, agora eram de gratidão. Obrigada, papai, por ensinar por simplesmente ser você. A família responde, disse Sargento. É a única regra que importa. Agora bebe teu chá. Ela vai acordar, vai ter fome e a gente vai estar aqui. Joana assentiu. Bebeu o chá, estava quente, estava em casa, sua filha estava a salvo.
O carro-patrulha avançava pelas ruas escuras e silenciosas, a cidade se apagava aos poucos. Daniel Silva dirigia de volta para casa. O turno terminara 3 horas mais tarde do previsto. No banco de trás, Rex dormia. Sua respiração era um ronco baixo e rítmico. Sonhava. As patas se moviam como se corresse. Daniel o observou no retrovisor. O vínculo entre eles era estranho. Não era o amor que sentia pela esposa nem pelos filhos. Era outra coisa. Um laço de confiança absoluta silenciosa. Rex era um cão, sim, mas também era um oficial, era um guardião. Daniel pensou na complexidade do dia, pensou na dor. Uma mulher tão quebrada pelo que não tinha, que tentou roubar o que não era dela. Pensou em Joana, no pânico nu e amor feroz. Pensou em Sargento, um velho guerreiro transmitindo sabedoria para uma menina. E pensou em Maria, uma pequena presa num pesadelo que não gritou, que não chorou. Sinalizou. O mundo estava cheio de barulho. Gente gritando buzinas, anúncios ecoando, tanto barulho que era fácil se perder fácil, que um sussurro assustado se afogasse. Mas hoje não. Hoje, no meio de todo esse caos, uma menina enviara um sinal, o código de um velho soldado, uma batida silenciosa pedindo ajuda, e um cão com coração tão valente quanto qualquer homem ouvira. Daniel estendeu a mão para trás e apoiou na cabeça dormida de Rex. "Bom garoto", sussurrou. "Bom soldado". Rex não acordou, mas sua cauda bateu uma vez na escuridão. Sabia que cumprira o dever, levara a perdida de volta para casa. E aí é onde vamos pausar nossa história de hoje. Toda vez que posto uma dessas histórias, espero que te dê um momento para fugir da rotina e simplesmente flutuar um pouco. Fico curioso para saber onde você estava e o que estava fazendo enquanto ouvia. Talvez curtindo uma bebida quente, descansando ao ar livre ou se preparando para dormir. Compartilha uma nota nos comentários porque eu leio cada uma de verdade. Se quiser garantir não perder a próxima história, dar like e se inscrever nos ajuda a ficar conectados. Sempre estamos trabalhando para fazer essas histórias melhores. Então, seus pensamentos e comentários são bem-vindos aí embaixo. Obrigado por compartilhar parte do seu dia comigo.